Bom dia, trader! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos analisar o mini índice em diferentes time frames, semanal, diário, 60 e 15 minutos. Se você quer entender como a análise em múltiplos gráficos pode te ajudar a ter uma visão mais completa do mercado e melhorar suas decisões de operação, esse vídeo é para você. Vamos começar com o gráfico semanal, para entender a tendência de longo prazo. Depois, vamos passar para o diário e analisar a estrutura de preços, os suportes e resistências e os padrões gráficos que podem dar sinais importantes. Em seguida, vamos ver o gráfico de 60 minutos, para pegar movimentos intermediários, e finalizar com o gráfico de 15 minutos, ideal para entradas e saídas rápidas no day trade. A ideia aqui é combinar as informações de diferentes períodos de tempo para tomar decisões mais assertivas e ter uma visão mais clara do mercado. Se você quer aprender a usar gráficos de forma estratégica para melhorar as suas operações, fica com a gente até o final. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Hoje, 9 de maio de 2025, pessoal, chegando aqui no gráfico semanal. Então, ontem tivemos o rompimento do topo histórico. Andou bem pouquinho, né? Bem pouquinho. E acabou que não conseguiu ter força para dar continuidade. Tamanho esticado ele chegou lá, né? Ele esticou demais. Então, não parecia propor que teria muita força de dar continuidade. Vamos ver no dia de hoje como ele vai se comportar, né? Ó, o candle diário não ficou muito bonito, né? Porque, olhem só, ele rompeu o topo anterior aqui, ó. E, ó, deixou uma característica de rompimento falso. Ou seja, além dele romper falso o topo histórico, ele rompe falso o diário. Porque ele não confirma, na verdade ele não fecha acima desse topinho da 80 aqui. Foi bem interessante o movimento que ele fez na parte de baixo, porque ele tocou aqui, ó, exatamente onde a gente tinha ali o ponto do pivô, né? E ele respeitou e voltou com muita força para cima. Só que, infelizmente, a gente tem esse fechamento aqui, que pode fazer com que de repente o preço se comporte diferente no dia de hoje. Ó, vamos observar aqui nos 60 minutos, que então ele teve essa mudança de comportamento nos 60, ou seja, ele chegou nesse fundo. Aí depois ele não conseguiu renovar o fundo, certo? E aí, obviamente, com um gap imenso hoje, e depois ele continuou só indo para cima. Então ele veio, rompeu essa resistência, rompeu essa resistência, outras resistências que a gente tinha para o lado esquerdo, mais para trás no preço, né, levando em conta diário, levando em conta semanal, vários pontos importantes, e ele foi rompendo todos um por um. Fez uma ótima perna de alta aqui, ó. A gente teve só aqui, ó, nessa perna aqui a gente teve 2.400 pontos, né? Bastante pontos, né, pessoal? Aí ele fez uma pequena correção e depois ele entregou mais uma continuidade, que foi quando ele veio para romper o topo histórico, certo? O ideal seria que ontem ele tivesse segurado um pouquinho antes do topo e aí de repente começado a fazer essa correção. E aí ficaria bem bonitão para romper no dia de hoje. Porém, não foi isso que ele fez. Ele rompeu e depois disso ele começou a fazer uma correção. E agora ele está se segurando aqui nas médias. Então, o que a gente pode esperar do dia de hoje? Se a gente pensar nessa possibilidade que ele veio só apenas fazer uma correção nas médias, ele pode de fato tentar uma continuidade agora. E aí a gente cria uma perspectiva de bastante alvo para cima, porque ó, se a gente pegar uma projeção desse fundo aqui, ó, ou desse fundo aqui, levar até lá em cima, né? E usar essa pequena correção que ele fez, ó, a gente abre margem lá para quase 143 mil pontos. Óbvio que ele vai fazer isso em um dia, né? Mas ele abre uma margem de alvo muito grande. A gente tem outras formas de projetar esse alvo,
pegando, por exemplo, esse fundo menor, ou até mesmo só o corpo real do movimento, daqui até o topo, e depois dessa correção, aí a gente vai ter um 100% ali na região de 141.200, certo? Então, o que eu ficaria mais atento agora? Ficaria mais atento de como é que ele vai se comportar, para ver se de fato ele vai querer fazer um novo teste de topo, ou se ele vai ter dificuldades de continuar. Aqui, para a gente ganhar um pouquinho mais de previsibilidade, ó, eu vou puxar uma retração, pegando do topo de ontem até esse fundo aqui. Vamos pegar aqui no corpo real mesmo. Ó, então ele chegou ali a tocar os 50%. Chegou a tocar os 50% da retração em relação ao movimento, desconsiderando o gap. Se a gente for considerar o gap, pessoal, aí a gente tem muita coisa para baixo aqui, ó. Ele teria testado a região de 38,2 ali, tá? Então eu vou sugerir que a gente fique bem atento em relação ao comportamento agora a partir desse ponto. Então, o que eu estou enxergando? Que ele pode tentar buscar o topo novamente, ou e aí romper, ou de repente ele vir fazendo movimentos de zigue-zague para poder construir esse rompimento, e aí depois conseguindo de fato romper, construir movimentos de continuidade, tá? Uma outra possibilidade seria ele vir não ter sucesso em relação ao rompimento, ou seja, não ter força para chegar e aí mudar o comportamento. Então ele poderia ter uma correção mais forte e teria uma quebra de estrutura, ou seja, essa tendência que ele está entendendo, mostrando que ele quer entrar numa tendência de alta, ela estaria falhando e virando novamente para queda nos 60 minutos. Então vamos ficar bem atento como que ele se comporta e como ele vai se comportar, né, hoje em relação a essa situação. Agora eu vou dar uma olhadinha no 15 minutos para a gente ver se a gente tem alguma coisa diferente. Ó, o 15 então teve uma perna franca de alta aqui, depois corrigiu e ó, buscou ali em média de um 50% do movimento dessa projeção. O interessante, ó, é que ele se segurou bem nessa região aqui, que ele armou esse pivôzinho aqui, ó, se vocês observarem, ó. Então ali, ó, ele ficou deixando só o pavio mais para baixo mesmo, né? Só o pavio, ele deixou para baixo aqui, ó, da região que ele tinha rompido anteriormente. Então achei bem interessante, é um bom lugar para se segurar e quem sabe então a gente agora não começa a ter uma continuidade, passando para cima das médias e que ele volta a ter perspectiva, né, de continuidade de alta. Tá bom, pessoal? Agora, se ele de fato vir continuar a descer, a gente vai ter que olhar para essas retrações que a gente já tinha colocado ali nos 60 minutos e entender se ele vai buscar o 61.8 do movimento. E buscando 61.8 é uma ótima região de compra também. Então entender que quando ele faz uma retração entre 50 e 61.8 são as melhores regiões para se posicionar com compras. Seguindo o Fibonacci, obviamente. E aí, a partir disso, ele fazendo essa correção, a gente pode fazer uma projeção maior aqui, seria pelo 60 essa projeção que eu estou fazendo. Ó, buscando um alvo ali na faixa de 140.850 aproximadamente. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu curtir aí. Se lembrando que não se trata de recomendação de compra e nem de venda. Bons trades e até a próxima semana.